Você tem tomado cuidado com a maneira na qual você vive, a maneira na qual você pensa, como você age? Enfim, é sobre isso que vamos falar no devocional de hoje e também sobre dar graças em todas as situações, em todas as ocasiões, tá bom? Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 15, tá bom? Já convido você a dar um curtir nesse vídeo se você realmente está curtindo os devocionais aqui. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo também. Esse que vos fala é Luiz Flauzino. Esse é o canal mais abençoado do Brasil, é o canal Vitória, ok? Então vamos ao nosso devocional e medite comigo então em Efésios 5, a partir do versículo 15. Diz o seguinte: vida em comunidade. Estou lendo na versão NVI, tá? Diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vou parar por aqui. Olha só. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Enfim, o apóstolo Paulo aconselhando a igreja de Éfeso. Ok? Ok, perdão. E aí eu digo para você, qual tem sido a maneira que você tem vivido? Qual é a forma que você tem pensado, aquilo que você tem agido? Olha só, não seja como um insensato, mas seja como sábio. Então, o insensato é o oposto do sábio. Aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, que pessoas têm juízo, que pessoas têm noção. Mas a pessoa sábia é até uma comparação que diz que o inteligente, ele consegue sair de um buraco em que o sábio jamais cairia. Então, o sábio, geralmente, ele não precisa errar, não que ele não erre, não que ele seja perfeito, mas ele olha o exemplo dos outros e ele evita de errar. Para que você possa aprender com os erros dos outros, mas viver como um sábio, ok? Buscar sabedoria. Inclusive, Tiago nos orienta, nos exorta a buscar sabedoria. Peça, crendo que você vai receber. Porque se você pedir não acreditando, você não vai receber. Mas peça sabedoria ao Senhor e viva com sabedoria, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, cada dia é uma oportunidade. A oportunidade que o Senhor te deu é agora, é hoje. Então, hoje é um dia oportuno para você realmente fazer tudo aquilo que você deseja fazer, que você precisa fazer, certo? Não sejam insensatos, né? Ou seja, não seja tolo, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você já orou, já perguntou para Deus, Deus, qual é a sua vontade? O que o Senhor tem preparado para mim? O que que o Senhor deseja de mim? Enfim, é óbvio, tem coisas que são princípios gerais para cada um, né? Você obedecer ao Senhor os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, honrar os seus pais, não furtar, não roubar, enfim, uma série de coisas. Mas a vontade específica para você, né? Que Deus, ele tem a vontade dele específica para você. Qual que é o chamado dele? Qual que é o seu propósito? Já orou sobre isso? Se não fez isso, ore, ok? Qual que é a vontade de Deus? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Então o apóstolo Paulo ele aconselhando, não deixe se embriagar pelo vinho. Às vezes as pessoas exageravam ali, os irmãos exageravam, né? Tava ali tomando um vinho e se embriagavam. E aí levava o quê? A libertinagem. A libertinagem é diferente de liberdade. É, a libertinagem, geralmente, a pessoa ela passa por cima de princípios, ela quebra regras, ela quer fazer tudo o que lhe convém. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas são lícitas, ou seja, são permitidas, mas nem tudo convém. Tem coisa que não faz sentido fazer. E hoje as pessoas vivem de uma forma totalmente libertina. Elas querem fazer aquilo que dá na cabeça. Não, eu faço porque eu sou livre. Isso não é liberdade. A liberdade ela é pautada em princípios e em limites. É totalmente oposto da libertinagem. Então, será que nós estamos vivendo uma vida libertina, fazendo tudo que nós queremos? Não é assim, não convém. Aquele que é inteligente, aquele que é sábio, melhor dizendo, ele sabe realmente os limites, sabe como se deve se portar. E é isso que o apóstolo Paulo está aconselhando aqui. Mas deixem-se encher pelo Espírito, ou seja, encher pelo Espírito Santo de Deus. Porque na embriaguez há libertinagem, ou seja, você se perde. Você pode quebrar princípios, você pode ser preso, pode prejudicar alguém, mas quando você se enche do Espírito, aí, meu amigo, minha amiga, você realmente pode viver experiências sobrenaturais na sua vida. Então, se for para se encher, não se embriague, né? Não cometa excessos em vícios que não vai acrescentar em nada para você, mas se encha do Espírito que realmente você vai se fortalecer a si mesmo e também a vida de outras pessoas. Olha só, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, exortando, se for para fazer, enche do Espírito Santo, né? Falando entre si com salmos, hinos, cânticos, então coloque um louvor, cante uma música ao Senhor, exalte ao Senhor onde você estiver em qualquer tempo, certo? Dando graças constantemente a Deus. Ou seja, constantemente, em todo tempo, é constante, todo dia, toda hora. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Por quê? Ah, dá graça só pelas situações boas, ruins? Não. Em todas as coisas, versículo 20. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade.
e sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, certo? Então, o devocional de hoje é a mensagem, a lição que fica para mim e para você. Cuidado com a sua maneira de viver. Como você tem vivido, como eu tenho vivido. Não seja um insensato, não seja um tolo, mas seja sábio, porque os dias são maus. Cada dia é uma oportunidade, então, uma oportunidade que você tem. Busque compreender a vontade de Deus. Ore a Ele. Qual que é a vontade de Deus? Então é importante que você anote isso, tá? Tudo que eu estou falando aqui, os pontos principais. Não se embriague, não viva uma vida libertina, mas busque viver pelo Espírito de Deus. Cante hinos, louvores, adore ao Senhor com a sua boca. Ah, eu não sei cantar, não importa. Você talvez não é um profissional. Se você é um profissional, se capacite. Ou se quer se tornar, se capacite, estude, mas qualquer pessoa deve. A Bíblia diz que a criação, a natureza adora a Deus. Ok? Então você deve também louvar ao Senhor, não só com louvores, mas com seus atos, com suas atitudes, não só com palavras também. E dê graças a Deus por todas essas coisas e sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, ou seja, se sujeitar ao irmão, estar à disposição do irmão, ajudar realmente um ao outro, tá certo? Espero que esse devocional tenha falado com você. Se foi importante, compartilhe com outras pessoas também, para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. E deixe a sua dúvida aqui, deixe o seu comentário, sua sugestão de vídeo também, e fique ligado nos próximos vídeos aqui, amém? Deus te abençoe e você tenha uma vida de vitória.